Bom dia! The Amazing Digital Circles acabou. E quando ele acabou, eu fiquei olhando para aquela tela final, de novo com aquele sentimento esquisito, tipo o final de Evangelion, mas dessa vez não foi a confusão de não entender o que aconteceu. Afinal, a história fechou bem certinho, mas sim um sentimento tipo, é sério? Vai terminar assim? A melhor maneira que eu poderia descrever isso é como se alguém tivesse colocado açúcar no pote de sal e agora o feijão ficou com gosto estranho. E, por um lado, eu tenho total noção de que a culpa é minha. Eu criei expectativa demais sobre o final da série, sabendo muito bem que a Gooseworks amaria se deleitar no nosso sofrimento. Mas, pelo outro lado, eu comecei a me perguntar, cara, como foi que a gente chegou nesse ponto? No meu vídeo anterior sobre a Glitch, eu falei sobre como essa série se tornou uma das maiores obras de entretenimento independente do mundo, e principalmente como o primeiro episódio de Digital Circles foi uma parada simplesmente insana. A contagem de views dele é comparável à série completa de Murder Drones. E eu queria entender por que, cara, como isso aconteceu. E bom, o jeito de descobrir isso é esvaziando nossa xícara e assistindo tudo de novo, desde o primeiro episódio, como se fosse pela primeira vez. E a gente não soubesse nada do que vai acontecer em seguida, mas sabendo muito bem o que vai acontecer em seguida. Então vamos lá. O show começa com uma abertura em baixa resolução, que rapidamente ganha polígonos pra caramba, até entrarmos na tenda e o Caim receber a gente. Nesse momento já fica bem claro o primeiro ponto que fez essa série ser o que ela foi. A animação desse treco é linda, cara. E claro que a gente ainda não sabe disso, mas com o decorrer da série, ela vai ficando mais linda ainda, ao ponto de você bater o olho e entender a textura, o material do que o boneco é feito. Mas logo no começo, a Pomni já é uma coisa toda mole, toda elástica, que é um detalhe que se repete várias e várias vezes durante a série toda. Fora isso, o universo apresentado de início é bem colorido e estilizado, em alguns momentos parece até uma viagem de ácido. Ao mesmo tempo, parece um circo, mas também parece uma caixa de brinquedos gigante. E tudo isso com o visual dos anos 90, 2000, tipo o Windows XP ou aquele Purple Place de fazer bolo, lembra? O único problema é que esse visual, à primeira vista infantil, foi o que despertou a fábrica de content farming que surgiu logo após o lançamento do piloto. Isso pode ser visto como uma relação de parasitismo, mas sei lá, cara, uma parte de mim sabe que esse mar de bizarrice ajudou muito a popularizar a série. Afinal, meu amigo, não existe marketing ruim. Nessa época também, os personagens já davam traços sobre como eles eram e como eles seriam pelo resto da série. A Pomni sendo uma baixinha estressada, tipo um chihuahua, traço que aos poucos ela vai perdendo com o tempo. Mas eu acho que o caso mais diferente foi o do Kingo, cara. Embora, sim, ele vai ser louco até quase o final da série, mas no primeiro episódio, ele era muito mais louco e 200% aleatório. Ele tinha essa parada de tomar susto com pessoas que estão ao lado dele, que, se eu não me engano, até acontece de novo lá no episódio da mansão. O que foi? Me lembrei de uma piada muito engraçada. Então, por que você gritou? Mas depois some com o tempo. E no primeiro episódio, tinha gente teorizando que ele tinha uma espécie de fobia de objetos ao redor dele, em especial a Gangle. E assim, antes da Glitch dublar essa obra em mais de outros 20 idiomas, teve um canal chamado Cypher Dubs, que fez uma fã dublagem do primeiro episódio. E acredite se quiser, algumas vozes, como a do Jax, por exemplo, ficaram melhores até que a original. Kenny, isso é um NPC seu ou é só um novo otário que chegou? Porque se for um personagem novo, a gente vai ter que refazer toda a música tema. Eles chamaram esses bichinhos de Gloinks e não de Glosmas. E o principal, o Kingo ficou muito mais vivo e expressivo. E eu acho que a melhor piada do episódio inteiro é quando eles resgatam a Zubul e ele aleatoriamente manda um... Você não tava na BGS lá dentro, não é? Do que você tá falando? Simplesmente genial. Mas tá legal. A Pomni chegou, fez um tour pelo circo, deram um nome pra ela, os Gloinks tomam um circo e eles vão procurar o Kaufmo. O que eu acho legal é que, em pouco tempo e de maneira totalmente natural, eles já explicaram bastante sobre esse mundo e quais são as regras desse universo. E isso instiga você a querer saber um pouco mais. E bom, a última regra que falta nos ser apresentada é o motivo pelo qual as aventuras são feitas. Afinal, se eles ficarem malucos dentro do circo, eles podem abstrair. Um destino literalmente pior do que a morte e que pode facilmente machucar as pessoas à sua volta.
além de ter um design muito maneiro. O que muita gente não sabe é que abstração é um conceito real da programação. Abstrair significa pegar um objeto, uma classe, qualquer coisa, e mentalmente separar ela em suas partes e funções, para que assim você deixe ela menos complexa e mais fácil de produzir. E no último episódio é literalmente isso que a gente vê, o Jack separado em várias partes, com várias funções diferentes. E bom, na época, após o primeiro episódio, o fato dos personagens poderem enlouquecer abriu uma expectativa maldosa sobre qual seria o próximo personagem que vai enlouquecer. Eu tava chutando que era a Gangle, e se mais à frente não fosse pela própria Zooble, provavelmente teria sido ela mesma. Enfim, a Haggatha se lasca, coisa que acontece mais vezes do que eu consigo me lembrar. Temos uma cena de perseguição e outra pra mostrar o quão bizarro o circo é, mas também o quão bem feitos são os cenários. Todo canto que você olha é lotado de detalhes, cores, brinquedos gigantes e essa cena aqui do espelho, ela é outra que eu acho que vale a pena falar dela, já que ela parece ser muito uma referência ao Undertale, quando a gente se olha no espelho e vê a mensagem "é você". O que a gente não sabia é que anos depois, a referência se completaria, e apesar de tudo, ainda é você. Legal, né? Depois nós temos backrooms de escritório, outro foreshadow de milhões, e enfim, o vácuo. Cara, o vácuo é um elemento que eu particularmente gostei bastante, mas que é uma pena que ele não foi muito aprofundado. E o Kane, percebendo que alguém estava no vácuo, vai lá buscar a pessoa antes que ela derreta. Mas, se a gente parar um pouquinho antes, tem esse site de venda do relógio maluco. E entrando no site, bom, hoje não tem nada. Mas quando os episódios estavam sendo feitos, você poderia encontrar vários spoilers e referências. Teve uma época que teve uma votação e todos os candidatos eram Caim. Foi bem da hora, cara. E bom, o episódio acaba com Kane enfiando o Kaufman abstraído no porão. Eles fazem um jantar onde a Pomni faz essa carinha que virou meme. E a câmera vai afastando, até chegarmos aqui. Um computador, o headset, caixinhas de som, papéis no chão, persianas de escritório. Essa é outra dica que, se nós tivéssemos prestado atenção, o final da série não teria sido tão decepcionante. Eu não sei se vocês perceberam, mas o corpo da Pomni não tá aqui, e nem nenhum dos outros integrantes do circo. Aquela história de câmaras criogênicas que o Abel fala, ou a simples ideia de que seja um Sword Art Online e eles estejam apenas logados no headset, não tinha como, tá ligado? Desde o primeiro episódio já haviam indícios de que eles não iriam sair do circo. A tal teoria Soma, vindo diretamente do jogo Soma, onde nós somos um robô com memórias de um ser humano, era bem óbvio desde o início, mas a gente não queria acreditar nela porque seria um final horrível, e pois foi mesmo. Mas ainda assim, só com o que a gente tinha até o primeiro episódio, o que será que foi aquele pozinho de pilim-pim-pim que chamou tanta atenção dos fãs? Foi a qualidade da animação, o estilo mega colorido, os personagens totalmente quirky, quem sabe a música que virou meme, ou talvez a curiosidade de saber o que vai acontecer em seguida, ou será que foi a garota palhaço? Fera, eu não faço ideia. Se você entrou nesse vídeo procurando respostas, irmão, eu sinto muito, eu só tenho dúvidas. E se tem mais uma coisa que eu acho legal falar, é sobre como os episódios que vieram depois do primeiro foram todos construídos de forma a quebrar nossas expectativas. Tipo, se liga, demorou 7 meses entre o lançamento do primeiro e do segundo episódio. E nós estávamos esperando que a história fosse desenvolvida, que eles procurassem pistas sobre o que é o circo, como escapar dele, e talvez que alguém enlouquecesse no caminho. Mas em vez disso, nós temos uma missão para resgatar o melado da princesa Jujuba da Shopee e um drama pessoal da Pomni com um jacaré de bala de goma. E no final ele explode, o que fazia tudo parecer um evento episódico e que não havia acontecido progresso nenhum. Isso porque Digital Circus não era sobre isso. Não seria uma história sobre uma fuga impossível, e sim sobre pessoas crescendo em meio à dificuldade. No segundo episódio, a Pomni ajuda o Gamigu e ela se sente melhor com isso. No terceiro, a gente descobre que o Kingo não é só o alívio cômico birutinha, ele na verdade é um cara muito inteligente e muito empático, que passou por muita coisa horrível. No episódio 4, descobrimos que a Gangle sobreviveu à terrível tirania de uma CLT e de um caminhão. Inclusive, eu detesto o episódio 4 porque ele me traz uma pá de memórias do Vietnã. Gangle, minha amiga, eu te entendo. Mas fora isso, esse episódio mostra pra gente que, por mais que a Pomni seja a protagonista, essa série não vai ser sobre ela. E no quinto episódio, nós conhecemos um pouco mais sobre todo mundo, mas principalmente, a gente percebe que tem alguma coisa terrivelmente errada com a Haggatha, que ela não sabe como ser honesta consigo mesma. E no episódio seguinte,
ela simplesmente desmonta. E se não fosse o Kingo para dar o apoio emocional que ela precisava, poderia ter acontecido uma tragédia ali mesmo. E é nesse episódio também que a gente vê um pouquinho mais da relação que a Gangle e a Zubul têm. Assim, eu esperava que essa personagem fosse ser apenas um elemento cômico de alguém ranzinza que odeia todo mundo. Tipo o Eustácio, tá ligado? Mas não. O fato da Gangle estar ali, alguém que precisa de apoio, faz com que a Zubul seja diferente. Claro, ela tem os seus problemas, os seus próprios demônios pra resolver, mas agora ela é forte não só para si, mas também para outra pessoa que ela precisa cuidar. Inclusive, é nesse episódio que o Jax esfrega na nossa cara um contraste de tudo que a gente esperava e tudo que realmente aconteceu. O Kingo é um maluco, mas também é o mais sábio. A Gangle é triste, mas ela também pode ficar feliz, até mesmo sem a máscara. A Haggath é animada e muito resistente, mas é alguém muito machucada emocionalmente. A Zubul é ranzinza, mas é quem sabe demonstrar amor. A Pomni é a maníaca estressada, mas é quem consegue ajudar todo mundo quando ela vira uma pessoa mais calma. E o Jax, ser um engraçado, se tornou a piada que envelheceu mal pra caramba em pouquíssimos episódios. E o episódio seguinte é o episódio da praia, que é tão legal e divertido quanto o episódio da praia de Berserk ou de Jojo. De repente, um novo personagem, uma corporação maligna, tubos de estase e novos mistérios que a gente não entende, e tudo isso para no final a série esfregar na nossa cara que todas as nossas teorias estavam totalmente erradas e nós deveríamos mais é calar a boca. No episódio 8, a série volta para um novo rumo. E agora, finalmente ela começa a explicar alguma coisa pra gente. Mas aí, o Caim, que já tinha passado mais de 20 anos de boa com o Kingo, enlouquece depois de 2 semanas com a Pomni e começa a maltratar todo mundo. Até o Kingo dá um misclick e sem querer apagar o coitado e com ele a metade do circo inteira. E eu tô dando esse rolê todo só pra te explicar como essa série contrariou quase tudo que a gente esperava dela. De início, a gente realmente achou que seria uma história sobre procurar uma saída, mas no começo do 8º episódio, a própria Pomni, que era quem mais queria sair, agora fala em desistir de procurar uma saída. E no episódio 9, em que a gente ainda tinha uma pontadinha de esperança, o Kingo já fala bem na lata: nós somos arquivos de computador, não tem o que fazer, nem imprimindo a gente sai daqui. E depois, durante os próximos 50 minutos, nós não temos uma história de uma busca heróica, e sim um drama de desenvolvimento pessoal, tanto do Jax quanto do Caim. E eu acho que é por conta disso, deles não saírem do circo, do Jax abstraído não voltar ao normal, e nem a Rabbit, o Kaufman e a Queenie, que a gente ficou com esse sentimento agridoce de que faltava algo, sendo que já estava bem claro. Eles estavam falando isso pra gente desde o início do primeiro episódio, que esse lugar não tinha saída. A série não foi injusta nem nada do tipo. Eu que tô cobrando dela coisas que ela deixou bem claro que não ia nos dar, e estamos ficando chateados porque ela realmente não nos deu o que ela falou que não iria nos dar. Pera, isso não tá certo. Então, eu acho que a gente precisava olhar um pouco menos como a gente queria que fosse e talvez um pouco mais para o que realmente foi. Porque, mesmo não sendo o que a gente queria que fosse, isso foi lindo, cara. Sabe quando a Lua diz: Mas eu ainda te amo. O Caim estranha porque ele não programou ela pra dizer isso. E mesmo assim, ela ama. Porque até mesmo para uma inteligência artificial como o Kane, é impossível para um criador compreender a total dimensão da própria obra. E isso principalmente quando essa obra envolve outras pessoas. E sim, isso é uma quebra da quarta parede, afinal, eu não sei dizer quantas pessoas estão aqui por conta de Digital Circus, mas temos que aceitar. Não vai ter segunda temporada, esse é o final, pronto, e acabou. E agora, a minha vida se resume a esperar o próximo episódio de Distrito dos Lampejos, e talvez Run Monster Run? Não sei. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado aos Super, Mega, Ultra Power membros do canal, por toda a força que vocês sempre me dão. Em especial, os membros nível anjo, que sempre dão o maior apoio possível. E muito obrigado também a todo mundo que me mandou algum presente durante as lives. Vocês são demais, galera. Eu acho que é isso. Valeu. Falou.